Queridos amigos, muito boa noite. Estou enrolado aqui com a página aqui. O Edson me deu uma página aqui para eu ler, e aí assim que ele me deu, eu peguei, fui botar aqui, a página virou, ferrou, como é que eu vou achar? Mas já achei aqui de novo aqui, pode ficar tranquilo aqui. Amigos, muito boa noite, é um prazer estar aqui, como sempre com muita alegria, para a gente poder refletir bastante nessa noite, né? Aprender bastante, se Deus quiser, mas principalmente colocar o aprendizado para as nossas vidas, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. E hoje nós contamos com o nosso amigo Edson Wilson, já está ali preparado para trazer uns desafios, né? Principalmente o título da palestra, então já é um desafio, mas vou deixar com ele aí o desafio já aqui. Amigos, como sempre, vamos ler uma página. O Edson, então, pediu para ler essa página do livro Pão Nosso, né? Pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. E a página se chama Combate Interior. Então, vamos lá para a gente poder nos prepararmos para a nossa prece. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo, em Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para importar-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os, entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a, combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar a servir. Caminha modificado em sentido inverso, em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates mesmo contigo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Jesus querido, Jesus amado, Tu que és o orientador de nossas vidas, nós te rogamos, orienta-nos, querido amigo, nas estradas onde nos perdemos, buscando atalhos, achando que nos levarão mais depressa. Sede a nossa bússola, que mostre o caminho a seguir, onde quer que estejamos. Ajuda-nos na tomada de decisão, para que possamos sempre trilhar os teus caminhos, sempre com amor, sempre espargindo flores, onde outrora só vivia as ervas daninhas. Por isso, Jesus, permita que nossos corações possam se transformar uníssonos no Teu, para podermos assim
transformar as nossas mãos para que elas possam ser também as tuas mãos. Que tu possas amparar nosso querido amigo Edson Wilson aqui presente, para que ele possa nos falar ao coração. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Amigos, nosso diretor da casa, Edson Wilson. Prezados amigos, boa noite. Quando, alguns meses atrás, a Márcia Rodrigues, que é quem faz a escala, os expositores do sábado, me ligou, confirmei e já dei logo o tema, que eu venho estudando esse assunto há muito tempo, descobri um grande auxílio à reforma interior. Mas antes de falar o tema, vou falar longanimidade. Muitos de vocês devem estar ouvindo essa palavra pela primeira vez. Longanimidade. Eu vou começar o estudo trazendo aqui uma mensagem de Humberto de Campos, está no livro Cartas e Crônicas, que foi editado em 1966. Essa data, algumas pessoas aqui na sala ainda não estavam encarnadas, mas a maioria, pelo que eu estou olhando aqui, já estava encarnada. Era jovem, mas estava encarnada. Então, prestemos atenção nessa mensagem. Belarmino Bicas é um nome interessante dele, né? Depois da festa beneficente em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de conversão espírita. Passa. Passa para nós aí. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre fora irascível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina espírita uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Está vendo o que vai vir por aí, né? Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressão da parte espiritual na condição de suicida indireta. Preste atenção nessa informação. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explica ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações que não me furta a satisfação de transcrever. Número de cordas e mágoas desnecessárias, o grifo é meu, com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Pode passar. Ah, está funcionando. Aqui, né? 1800
811 em razão de contrariedades em família. 906 por indispor dentro de casa em questão de alimentação e higiene. Imagino que nessa hora vocês estão lendo, já estão fazendo.
2. Ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Fala mais alguns outros detalhes. Fruto do Espírito. Há traduções da Bíblia que falam do Espírito Santo, né? Então, é uma coisa espiritual que a gente não é nossa. A gente consegue sintonizar com ela e se beneficiar dessa sintonia. Então, ajuda-nos a manter o equilíbrio. Quem não tem o hábito de... Desculpe. Quem não tem o hábito de se esforçar para não se aborrecer? Tem aquele ditado popular que fala: você quer ser feliz ou está com a razão? Já abre mão, muitas vezes, dos nossos direitos para não se aborrecer, para não ficar triste com as notícias que vão tirar você do normal. E tem coisas que não tem preço. Às vezes você se aborrece, estraga um dia pela incapacidade de voltar ao equilíbrio. E a vida está cheia desses exemplos para todos nós. Então, Paulo, em Efésios, ele diz assim, capítulo 4, versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Olha só, suportando-vos uns aos outros. Normalmente os cônjuges têm de vez em quando aquela experiência que levanta de manhã, olha para o outro e já sabe que é melhor nem falar. Que a cara já está. Então, é suportar. Graças a Deus isso não acontece todo dia. E a recíproca é verdadeira também, né? Então, essas coisas são da nossa existência e elas contribuem para nós nos desequilibrarmos, nos irarmos, e nesses instantes a gente faz a lista do Bellarmino do Bico. Vocês acham que eu estou falando mentira? Acontece isso com todos nós. Em Provérbios, olha o que eu achei no Velho Testamento, muito bacana. Por longanimidade se persuade o príncipe. Olha, aquela paciência que não se acaba. O Pai, o Criador, é a longanimidade no máximo da sua história. Quanto tempo Jesus vem aguardando a nossa adesão ao seu Evangelho? Não cobra. Mas nós respondemos por essa demora. Agora eu achei uma que eu achei sensacional. Está em Números, vocês vão lembrar quando eu ler aqui. Diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. É aquela passagem que nós espíritas entendemos que a terceira e quarta geração é o retorno de você mesmo como neto, como bisneto, encontrando novamente essas desavenças na família. Por exemplo, esses 40% aí do Bellarmino junto à família, provavelmente na próxima existência dele, ele vai vivenciar circunstâncias na vida que irão levá-lo a se reequilibrar com esse tipo de sentimento na família. A lei de Deus possui uma logística que transcende a nossa compreensão, que tudo isso acerta. Não acontece nada por acaso. Continuemos agora com alguns exemplos. A página inicial que foi lida refere-se a Saulo, depois virou Paulo, transformou-se, e ele passou a usar essa longanimidade por entender melhor como deve ser a sua ação, de acordo com a lei de Deus. Porque a longanimidade é uma lei moral, é uma exigência. Por exemplo, Jesus, quando diz o seu Evangelho, perdoar 70 vezes 7, perdoar infinitamente, é uma paciência com quem transgride contra você. A lei. Quando ele fala, quando alguém pedir a sua capa, dê também a túnica. Esse algo mais, a gente fazendo, sentindo, que por enquanto a gente não faz meio a contragosto,
Mas é um esforço que a gente consegue. Jesus, já citei aqui, a cruz. E o Chico Xavier. O Chico Xavier tem inúmeras passagens da vida dele. Eu até confesso a vocês, quando eu era mais jovem, dos 18, 19 anos, eu achava o Chico Xavier meio bobo. As pessoas falam, a reação dele era... Hoje eu entendo, a reação dele é a reação da longanimidade. Ele não devolve na mesma moeda. Ele não reage. É a lei de Deus. Vamos ver agora mais na frente, que interessante. Uma vez que nós já constatamos, eu estou vendo no semblante de vocês, uma certa concordância com o que eu estou falando, graças a Deus, né? Se a gente tem isso na gente, o que eu tenho que fazer para conseguir ser longânimo? Para melhorar esse objetivo da minha existência. Inclusive, toda a literatura espírita que existe, pela psicografia ou não, tem esse objetivo, de nos convidar a sermos pessoas mais pacientes, mais tranquilas, mais serenas, mais equilibradas, sempre. Esse é o convite. E o nosso propósito, diariamente, quando a gente acorda, quando faz uma meditação, quando faz a prece, é sair para a vida com esse propósito. Mas alguma coisa existe dentro da gente, que a gente não controla, que nos impede de concatenar os nossos planos. Então nós temos que lutar contra isso. É o combate interior, que se referiu a Emmanuel na página inicial. Então, esse esforço íntimo, essa luta, esse bom combate, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 3 locais, ele se refere a essa reforma interior. Na pergunta 14, logo lá no comecinho, está falando de Deus, ele diz assim, deixa eu encontrar aqui, falando do panteísmo. A pergunta é, se Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e inteligências do universo? Aí ele vai respondendo, e no final ele diz assim, estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será muito mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Querendo saber muita coisa? Não adianta nada. Vamos cuidar com as nossas imperfeições. Logo lá no comecinho. E tem gente que fala, mas eu não tenho perfeição. Esse ainda não teve contato com a realidade. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não tem defeito. Tem sim. Os amigos identificam os defeitos, e muitas vezes por amizade não falam, mas o inimigo fala. O inimigo fala e nessa hora ele nos ajuda. A segunda referência é na questão 122A. Olha, 122B, desculpe. Olha só o que os espíritos falam a Kardec e a gente não percebe. Diz assim, fala sobre a influência dos espíritos na gente, mesmo no plano espiritual. Ele responde assim, essa influência acompanha-nos na vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Conseguir o império, dominamos, a nossa luta interior já está quase vencida. Ninguém mais me atinge. Vou poder falar como Paulo. Né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. Isso é um esforço diário que a gente não vai conseguir não desenvolver a longanimidade. E por que as coisas nos aborrecem? Por que determinada situação me constrange, me deixa chateado? O problema não está fora, o problema está dentro. Às vezes a pessoa nem sabe que está te... Por que às vezes a gente, na casa espírita mesmo, tem pessoas da nossa convivência que você não gosta tanto quanto outros, não tem? Não é que você odeia a pessoa, você tem que se esforçar para convivência. E no instante, com a ausência total de longanimidade, você está no seu cara e lá vem aquele chato. E a gente precisa corrigir isso. Porque o chato,
é filho de Deus também, vai ser espírito puro um dia também, como eu, né? Quando nós não somos o chato, né? Então, olha que coisa ligada às nossas vidas. Quem já percebe essa necessidade de luta interior, lida com isso. Então, vamos lá. Essa base emocional que a gente tem que ter para lutar contra isso, todos nós conhecemos qual é essa base. É a prece, é a meditação, é a sintonia com as energias superiores. Se a gente estiver sintonizado, resolve-se, corta. Depende da... Eu tenho um exemplo muito antigo, mas eu adoro esse exemplo. Os pais morando longe e o filho estudando na capital. Aí, na época do telegrama, vocês são da época do telegrama, né? Eles recebem um telegrama, aí o pai abre e fala assim: papai, mais dinheiro. Esse garoto não para de gastar dinheiro, já não aguento mais e tal. Que isso, meu? Deixa eu ver o telegrama. Assim, papai, mais dinheiro. Coitadinho está com dificuldade, está precisando de dinheiro. Quer dizer, olha como é diferente. Obviamente o pai devia estar no instante desequilibrado, já a mãe já conseguiu pegar a necessidade do filho. Então nós somos assim. Então, esse exemplo de conseguir lidar com as adversidades, eu trouxe aqui um exemplo, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, Tormentos da Obsessão. É um livro psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Manuel Fulano Miranda. Ele conta caso aqui de diversos espíritas de destaque, que a maioria é mal sucedida na sua existência. Mas teve um, que ele conta aqui também, que foi bem sucedido, que é o Licínio. Licínio é o nome que ele dá. Então ele conviveu com muitas dificuldades no seu dia a dia. Basicamente, ele era médico. Resumir os sofrimentos que o Licínio conseguiu vencer. Foi capaz de assumir com o conteúdo dessa longanimidade. Ele era casado com uma mulher também espírita, e ele ficou viúvo, jovem ainda. Ficou viúvo e começou a passar por uma série de provações, né? Pessoas que queriam dizer que tinha encontrado a alma gêmea, e ele, na mediunidade, tendo uma série de problemas, e ele foi capaz, quem quiser, detalhes, leia o capítulo, né? É excelente, a dificuldade, ele contando, e o Manuel Flamengo fica assim, impressionado da capacidade que ele teve de suportar. Esses somos nós, cada um de nós aqui tem os seus enigmas, tem os seus desafios, tem os seus problemas, que nós vamos conseguir vencê-lo aplicando esforços nessa parte moral. Um outro exemplo também que eu tenho aqui, esse exemplo é de Eurípides de Massamufa. Eu lembro que meu avô contava, depois o meu pai ficou melhor, que vocês já ouviram falar, Tomás de Torquemada foi um inquisidor que viveu de 1420 a 1498, na Idade Média, era espanhol, foi um dos grandes inquisidores da época. Vocês sabem a Inquisição, o que fazia. Ele desencarnou, veja que Eurípides viveu no século XIX, início do século XX. E o cara desencarnou em 1500. Esses anos todos ele ainda estava envolvido nessas partes de ódio, nessas partes de perseguições no mundo espiritual. Inclusive, era um dos perseguidores de Eurípides. Conta-se que, quando eles estavam no colégio Allan Kardec com aquelas crianças, ele falava assim, ó, criançada, cuidado que o Torquemada está chegando. Era uma criança que caía, outra tropeçava. Tinha uma influência negativa muito grande. Mas, depois de receber durante muitos anos essa influência como médium que Eurípides era, ele teve a experiência de ouvir do próprio Torquemada, chamou ele mestre, não consigo mais o que eu quero com você. A partir de hoje, eu sou o seu discípulo. Então ele havia conseguido, Eurípides, um império sobre as suas tendências, sobre as suas virtudes, que impedia a influenciação negativa de um espírito tão inferior, tão desequilibrado e tão inteligente quanto Tomás de Torquemada. Como ele conseguia isso? Longanimidade.
paciência, né? Resignação, aquela tranquilidade, né? E é um exercício. E cada um escolha seu exercício. Muitos de vocês aqui frequentam a academia. E a academia é exercício para o corpo. Nós nos sentimos bem, o corpo faz parte da nossa existência, mas o corpo um dia vai morrer. Não tem nada errado na academia. Mas a gente precisa ter a academia da alma. Segundo o Emmanuel fala que a virtude é o esporte da alma. Essa virtude vai ajudar a gente, ninguém vai ver, mas você, dentro de você mesmo, sabe com que você está ligando. Não estou condenando aqui a academia, pelo amor de Deus. Entendam bem. Mas eu tenho um grande amigo que tem um treinamento funcional na Varsa, espírito de muitos anos. Eu falo, olha, você precisa cuidar da sua alma, porque o corpo você está cuidando, ele dá risada, né? Então, esse antônimo, essa briga do material com o espiritual. Então, esse exemplo aqui do Tomás de Torquemada com Eurípides deixa para nós a certeza de que pode demorar, pode estar difícil, mas vai chegar. Vamos recordar agora rapidamente, cada um de vocês, grandes problemas que nós já vivemos na vida, problemas financeiros, problemas afetivos. A gente achava que não ia conseguir, alguma coisa acontece e a gente recebe o apoio e supera a dificuldade. Como virão novos problemas? Nós temos que, enquanto está tudo bem, nos prepararmos, reservarmos energia para suportar esse instante. Então, o Pentateuco de Allan Kardec traz essas informações otimistas para nós melhorarmos, né? Eu coloquei aqui Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro que o Chico Xavier editou, com mais de 40 poetas, parte brasileiros, parte portugueses, sempre com poesias e esperança, convidando a gente para melhorar nesse combate interior. Humberto de Campos, sabe, eu sou fanático pelo Humberto de Campos, adoro desde rapazinho, e eu até falo brincando, quando eu desencarnar, depois que passar a perturbação, eu não sei quanto tempo vai levar a perturbação, como eu gostaria de bater um papo, conversar com o irmão X, que tem uma verve, mesmo quando encarnado, ele se destacava na literatura por essa capacidade de ser compreendido pelos mais simples. A Amélia Rodrigues traz inúmeras obras que trazem um Jesus espiritualizado para nós, mostrando no GET como a gente utiliza a Amélia Rodrigues, agora chama MCJ, né? Como a gente usa os textos da Amélia Rodrigues, mostrando aquele Jesus amoroso, aquela mensagem, aquela estranha moral que nos contamina o coração, convidando-nos à ação. E a Maria Dolores. A Maria Dolores, eu trouxe aqui uma pequena poesia da Maria Dolores, né, para ler para vocês aqui. Que mulher sensacional. Poesia pequenininha diz assim: na romagem do bem, viajor segue o caminho que a fé te haja proposto. Vence o frio do desgosto que te gela o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vá na sombra em derredor, nas trilhas da elevação. Esquece as pedras e empeços que te surjam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangrem-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia e abençoa. Nunca te afastes do. Faz do verbo teu facho, da verdade e da esperança. Entrega a luz que te alcança por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto. Segue o dever dia a dia e encontrarás a alegria da plena união com Deus. Essa união com Deus é a sintonia. Se nós formos capazes de manter essa sintonia, pelo Armindo Bicas, tchau. Não vamos fazer nada disso. Agora é um esforço. Cada um encontra a forma de se sair melhor no seu desempenho. Aí agora, estou no horário certinho, tem esse livro aqui, eu vou lembrar da Inês, como a Inês fazia propaganda de livro.
Eu não sou vendedor de livro, mas esse livro aqui chama Vida Feliz. Como a Joana toca espiritualmente em assuntos que mexem no nosso coração e nos ajuda na caminhada. Então eu selecionei alguns aqui de temas comuns a todos nós. O primeiro deles é a esperança. Olha só o que ela fala da esperança. São textos pequenininhos. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o sucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será melhor para nós. Olha, essa visão é uma visão que só a doutrina espírita tem. Vou repetir, ó. Somente nos acontece o que será melhor para nós. Vocês viram aquele cara lá em São Paulo que o avião caiu em cima? Olha, como é que você vai falar isso com uma família de um cara que desencarnou? Mas por trás disso tem uma lei que controla causa e efeito, dando força para os parentes, para os amigos e para todo mundo em geral. Nada acontece que não será melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Conclui a instrutora. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então, olha a esperança. Olha, é um verbo na poesia de Antero de Quental sobre Maria, conclui assim: esperança dos pobres desvalidos. A esperança é sensacional. Sem a esperança, a gente não consegue praticar a longanimidade. Vamos agora a um outro aqui. Ansiedade. Vocês conhecem o que é a ansiedade? Olha só o que ela fala. Tem 2 páginas aqui pequenininha. Agora é pequenininha, mas você fica o dia inteiro pensando no que ela fala, né? Ansiedade. Diz assim, ó. Acalma as ânsias do teu coração. É fácil a gente falar, né? Mas quando a gente tenta entender o carinho, o amor que ela coloca nessa mensagem, para que a gente entenda e pratique. É como a gente vai dar um conselho para o filho. A gente quer, não tem como você enfiar na cabeça dele para que ele fale, mas você tenta, você se dedica. Então, isso que a Joana de Anjos faz para nós desse livro. Então, ela diz assim: acalma as ânsias do teu coração. O que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausência que certamente não fazem falta. Vocês viram que a última aqui do Belarmino Bix, ele sofreu por coisa que nunca aconteceu. Ele ficava sofrendo por ansiedade. Né? A carência pode proporcionar recursos de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios, com facilidade, subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que te realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. Nós somos o que nós fazemos. Então, ninguém tem que saber que eu estou me esforando todo para conseguir incorporar a longanimidade. É uma coisa íntima. Mas com o tempo ela vai transparecer nos nossos atos. As pessoas até não vão entender. Inclusive, eu fui educado numa época que você tinha que reagir, né? Aquela turminha de rua, se o cara te provoca, se você não provocava, você era um covarde. O evangelho não é assim. Você tem que suportar, além de ter levado um tapa na face, você tem que suportar a gozação de chamar você de covarde. Mas você sabe que você não é covarde. Então, e ainda tem uma outra aqui da ansiedade, eu selecionei 2, porque vai atender gregos e troianos. Né? Ela diz assim: controla a tua ansiedade. Vocês querem ver? Eu lembro quando eu fiz vestibular na Sesc Rio, rapaz. Aí saía no Jornal dos Esportes, era aquele jornal cor
de cor-de-rosa no domingo, aí eu fui lá na banca comprar o jornal, estava ansiedade para ver se tinha passado essa notícia. Essas coisas são normais, não pode ser excessivo. Né? Aí o filho faz um concurso, pô, fica esperando o resultado, faz o Enem, tudo tem que ser de acordo, mas que dá uma ansiedadezinha, dá. Né? Então, se a gente conhecesse o futuro, não ia sentir ansiedade. Mas às vezes se aborrecer com antecedência, porque não aconteceu o que você queria. Diz assim, a ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Lembre-se que esses 16 mil aborrecimentos do Belarmino Bicas tiraram dele 22 anos de encarnação. Quarta-feira, agora na palestra, estava aqui o doutor Emanuel, ele fez uma referência aqui. Quando você lê uma notícia ruim, quando você faz alguma coisa que deixa você mal, o organismo fica durante 5 horas com baixa imunidade. Altera nesse aspecto. Então eu imagino, o Belarmino se aborreceu tanto que perdeu 20 anos e foi considerado suicídio direto. Então, quantos anos nós já perdemos nessa encarnação por causa disso? Deus tenha piedade e longanimidade conosco. Né? Mas a gente já sabe, vamos nos esforçar. Faz o caderninho, faz o controle, cada um faz o seu. Né? E aí diz assim, irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta, ansiedade. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se em situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz e confiança em Deus. Sempre calma, sempre paz, sempre serenidade. A gente já sabe, mas ainda não consegue. Mas vamos nos exercitar. Pelo menos aqui a gente está falando quase 1 hora desse assunto. Então, isso vai funcionar dentro de nós, porque ajuda a gente a não perder a sintonia, ajuda a gente a entender melhor o diferente. Tudo isso acontece para nos ajudar. Agora eu vou ler uma que eu acho sensacional, sobre o desespero. Ela fala sobre o desespero aqui, ó. Olha, esse livro aqui é legal pra caramba. Eu adoro ele. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistar novas marcas na escala da evolução. É difícil acreditar isso. Mas se a gente acredita em Deus, Deus é misericordioso e bom. Só acontece conosco coisas para nos ajudar. Aí vai assim, mas como é que o cara que o avião caiu em cima aconteceu para ajudar ele? A gente não sabe o passado, a gente não sabe a programação. A doutrina espírita tem essa visão de imortalidade, de reencarnação, que vai ser cobrada a iniquidade na 3ª e na 4ª geração, conforme disse lá em Números. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais se consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e pela blasfêmia. Guarda essas 2 palavras, rebeldia e blasfêmia. De vez em quando a gente solta umas blasfêmias que, quer dizer, você não está satisfeito. Mas por que você não está satisfeito? Vai na causa. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Aí a gente vai treinando a reação. Mas outro dia, conversando com a esposa, falou um negócio, sabe, eu não falei nada, mas você não consegue segurar as manifestações físicas, passa a mão na cabeça. Então, já é uma forma de você vencer vagarosamente. Você viu, o cara vai conversar com você, olha, eu vim aqui pedir uma coisa para você. Você para e faz assim, ó. Já deu a resposta, né? Então, olha como essas coisas funcionam dentro da gente. O homem deve treinar a coragem e resignação, sem cujos valores permanecem crianças.
Deus não tem preferências e nem os ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar. E altera com amor aquelas que irão beneficiar. Desesperar-te. Eu lembro, minha primeira experiência de desemprego, trabalhava em Brasília num shopping, a minha filha nasceu em setembro de 83, o shopping inaugurou em dezembro de 83, e em fevereiro de 84 eu estava demitido. Aí, hoje lembrando, tudo deu certo, mas na hora você fica passando pelo problema. Então, todos nós temos eventos desses, e a gente quando olha para trás, se eu venci aquele, eu vou vencer. Deus, pode mandar que eu resolvo, mato no peito aqui e faço. Assim que ele tem que pensar. Não vai exagerar, né? Aí ele colocou, desesperar-te nunca. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de desespero na casa espírita. O orador não chega para fazer a palestra. Pessoal, é o desespero. Aí, com 5 minutos ele chega. Oh, graças. Daquele alívio. Ai, Senhor, muito obrigado. Não é assim? Tá? Então, meus amigos, esse é o desespero. Eu vou ler um último aqui agora. Olha a perspicácia e a percepção da Joana de Anjos do nosso psiquismo. É a conspiração contra a reforma íntima. Tudo acontece errado e não deixa você fazer o que você quer. Ela diz assim: quando o homem se resolve por modificar a sua conduta moral, reforma interior, para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Gente, eu não queria falar, mas vou ter que falar. Essa semana que aconteceu comigo, graças a Deus, eu acho que 70% eu passei. Estava indo trabalhar na terça-feira, ali em frente à sua tintas, olho no conteúdo de temperatura, 100%, stop, parei, aí chamo o reboque. 8h30 da manhã. O reboque chegou 11h. Eu consegui não reclamar. Ontem, vindo para a reunião mediúnica, em frente à antiga Telerge ali, uma mocinha foi sair com o carro, bateu na lateral do meu. Amassou eu. Foi por causa da palestra. Teve que estar com a proteção espiritual. Mas é um esforço que a gente faz, né? Aí eu falei, cara, que legal, se fosse uns 10 anos atrás, Deus me livre. Já melhorou. Então, tá funcionando. Podia ser melhor, né? Mas hoje cedo, eu fui sair ali no sinal, o cara me ultrapassou, já não consegui. Aí, Senhor, bota na conta. Exercício, né? É automático, tem coisa que é o gatilho. Às vezes a gente não consegue segurar o gatilho e ele funciona. Então, amigos, esse conspiração contra a nossa vontade de melhorar, ela diz assim: é natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Nas áreas de ação moral, a reação é maior, porquanto penetra as raízes do mal para extirpar. É raiz, não é superficial. A fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. A gente substitui aquele nosso velho hábito do homem velho. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então, não vamos desistir. Vamos fazer isso como deve ser feito. E, para concluir esse raciocínio, para entrar na conclusão, a Joana de Ângeles tem algumas mensagens emocionantes. Uma delas, ela fala que a forma da gente conseguir tomar essas nossas más inclinações é ceder.
Ceda. Agora, como é que a gente consegue ceder? Fica para lá. Amanhã faz. Tem uma mensagem lá no livro Entrega-te a Deus. Olha o texto da mensagem. Suave encantamento de servir. É o capítulo 25 do livro Entrega-te a Deus. É uma mensagem de esperança. Ela dá muito material para a nossa meditação. E a gente servir. Suave, eu comparo esse suave encantamento, sabe com o quê? Com a primeira namorada. Você sente aquela coisa gostosa. Então, suave encantamento é em servir, em ajudar o semelhante. Gente, que legal. Olha o futuro belíssimo que nos aguarda quando a gente conseguir transformar isso dentro da gente. E aí nós vamos lembrar que o Paulo, na mensagem inicial, voltando àquela referência, ele diz assim: em vez de humilhar os outros, dobra a servir. Servir é a nuca. Em vez de a gente humilhar, a gente, igual que o japonês faz assim, tudo a gente faz assim, de respeito. Então a gente muda a ótica. Agora, essa mudança é individual. Então eu já vou me desculpando por antecedência. Se vocês me surpreenderem lá fora em alguns momentos de vigilância, coloca na conta. Que eu não consigo mais, eu me esforço. Eu me esforço, né? E aí eu pensei, como nós temos que criar na nossa agenda tempo para fazer, tempo para ler, tempo para ver exemplos, tempos para sermos envolvidos pelas vibrações de um livro como Paulo e Estevão. Eu ia narrar aqui, mas não dá tempo, a passagem de Saulo com Áquila e Prisca, uma das passagens mais lindas do livro Paulo e Estevão, porque eles juntos lá conversando à noite no oásis de Dan, e o Áquila e Prisca contando que tinha um Saulo que matou o pai dele, reclamando do Saulo, e o Saulo escutando, e ele era o Saulo. Até que chegou um dia, ouvindo a sua consciência, chega e fala assim: Áquila, quero te segredar uma coisa. Eu sou Paulo. Eu matei o seu pai. Sem saber, os guardas sob meu comando exageravam. Sou eu. Você me desculpe, eu não conheci Jesus. E o Áquila, quando escuta aquilo, com a longanimidade característica dos missionários, vai, abraça, meu irmão, Deus nos abençoe. Atira a primeira pedra. E não é. Foi capaz de perdoar. Que religião é essa que perdoa quem matou o próprio pai? Vamos nos colocar nessa situação e ver como nós agiríamos. Então, olha o poder dessa mensagem cristã a nosso dispor, bastando a nossa adesão voluntária. E aí, intensificando esses horários em nossas vidas, cada um encontra o seu horário. Eu lembro do cunhado que eu tenho, ele, na época lá em Brasília, queria estudar mais o Espiritismo, não tinha tempo. O que ele fez? Acordava às 5 horas da manhã, aí de 5 às 6h30 ele estudava. Era o horário que ele achou. Então cada um de nós encontra de acordo com o nosso interesse para se dedicar, porque isso vai nos salvar. A gente veio aqui na encarnação para isso, para melhorar a moralidade. A nossa inteligência está bom demais. Então esse esforço cabe a cada um de nós. E eu procurando uma página, alguma coisa para encerrar, aí consegui a introdução do livro do Humberto de Campos. Ele conta um pequeno episódio. Rabindranath Tagore, poeta oriental, ganhou o prêmio Nobel da literatura. Ele diz assim, conta um apólogo, né? Que um jardineiro camponês voltava no final do dia do seu serviço no campo. Cheio de alforjes com trigo, ele caminhava. E no seu caminho, no sentido oposto, ele vê uma carruagem brilhante, uma coisa assim impressionante, e desce da carruagem o Senhor do céu. E ele pede uma esmola. Ele fala assim, Senhor do céu, você pediu uma esmola para mim, que sou um pobre agricultor, não tenho nada. E naquela emoção, naquele instante, ele levou a mão ao alforje, tirou um grão de trigo, deu. Jesus agradeceu, obrigado, e seguiu viagem. Quando o agricultor se recupera da emoção, ele olha o seu alforje,
e vê devolvido aquele grão, mas uma pepita de ouro, brilhando como nada. Aí diz assim, Senhor, por que eu não te entreguei tudo que eu tinha? Então esses somos nós, Senhor, que a gente possa entregar o máximo nosso nessa união, nessa vibração com o mundo espiritual superior, porque não há outro caminho. As emoções que o mundo espiritual traz até nós, pelas mensagens, pelas comunicações psicofônicas dos médios, trazendo aquela emoção que a gente não conhece. É isso que a gente precisa para dulcificar a nossa vida. Com esperança, não vamos mudar o nosso quadro expiatório, mas vamos qualificar as nossas ações com esses conhecimentos que a doutrina nos traz. Então, companheiros, nos esforcemos e vocês saíram daqui hoje sabendo o que é longanimidade. Aquele ânimo longo para aceitar e para suportar as contrariedades com resignação e paciência. Jesus os abençoe. E amigos, Edson, obrigado pelas reflexões ali maravilhosas aí pra gente. É bacana, né, quando a gente escuta alguma coisa aplicável à nossa vida, né? A gente sai daqui na nossa luta do dia a dia para a gente tornarmos pessoas melhores, né? Estava lembrando também uma vez na palestra do Haroldo Dutra, né, que ele falava sobre a fé, né? E ele explicava então que a fé não é crença, não é sinônimo de crença, né? Que a gente acha assim, a fé, crença é fé. E ele falava então que a fé é entrega. Exatamente nesse conceito, né? Só um minutinho, por favor. Nesse conceito ali que o Edson trouxe para a gente, né? Como é que a gente consegue entregar o nosso destino ao Pai? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Entregar para Ele, entregar nas mãos dele. E o Haroldo até diz assim, quando você vai fazer uma cirurgia, ele usa uns exemplos interessantes, né, na palestra dele. Assim, quando você vai fazer uma cirurgia, você vai lá, olha para o anestesista e entrega. Você não tem nada para fazer. Você literalmente entrega a sua vida na mão do anestesista. E é isso que ele usa como exemplo de como nós temos que lidar com Deus. Como é que a gente entrega as nossas aflições, nossa angústia. Nós não sabemos o que vem amanhã, não sabemos as curvas que tem a estrada, não conseguimos enxergar desde a primeira curva. Como é que a gente vive essa vida que a gente tem, com todas as dificuldades, né, na longanimidade que eu aprendi ali hoje? Como é que a gente vive essa vida entregando? Eu entreguei a Deus. O que vai acontecer comigo é o melhor para mim. Essa foi a frase que o Edson começou já. Bom, a minha esperança é que a gente esteja no mundo de regeneração, né, também, porque senão não vai adiantar muito não, né, que a gente tenha aprendido alguma coisa e a gente já esteja lá no mundo. Amigos, vamos nós então. Márcia me mandou ali uns avisos, né? Então tá. O primeiro é com relação então à livraria, né? Já comentei no último sábado, né? Muitas vezes aquelas pessoas que querem adquirir livros, né? E os livros não estão ali, basta deixar o nome ali, qual é o livro que nós adquirimos ali e trazemos para vocês. Com relação à campanha ali de trabalhadores, né? No último sábado a gente conversou também sobre evangelização, né? De crianças e jovens no Morro do Pimentel. Muitos se interessaram e nos procuraram, então fica aí o nosso reforço ali do convite, né? Aqueles que desejarem participar dos trabalhos lá no nosso núcleo Tio Otto,
lá no Morro do Pimentel. O outro aviso, então, é com relação à evangelização. A evangelização retornou hoje, né, na verdade. E a mocidade também retornou hoje. Então, também os jovens já estão lá em cima. Lembrando que sempre trazer, né, a gente, muitas vezes aqueles, né, como eu e como tantos aqui dentro, né, não tiveram assim, oportunidade de nascer em berço espírita, né, e viver assim, vivenciar a evangelização e tal. E hoje a gente fica olhando para trás, né, quantas dores a gente teria evitado se a gente soubesse coisas que a gente sabe hoje, né? Quanto consolo isso nos teria trazido. E essa é sempre o que eu penso quando a gente fala de evangelização. Sempre penso assim, puxa, as pessoas que a gente mais ama, que Deus nos confiou ali com os nossos filhos, a gente consegue trazer essas pessoas talvez tenham um caminho menos dolorido, menos doloroso, que nós talvez tenhamos tido, né? Então, não deixem ao destino decidir sobre a vida dos nossos filhos. Vamos trazer evangelização e juventude. E quando eles puderem, depois eles têm o livre-arbítrio deles, aí eles decidem qual caminho tomarem. Amigos, vamos então, assim, obrigado, a pergunta que não quer calar. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? E tem aí bastante. Como são seus nomes? Começando aqui pela frente. Ricardo Levi. Como vai, Ricardo? Glória. Tudo bom, Glória? Sejam muito bem-vindos. Ali atrás, como é seu nome? Warlen. Como vai, Warlen? Tudo bem? E o seu? Luiz Felipe. Tudo bom, Luiz Felipe? Seja muito bem-vindo aí à casa. Mais alguém? Como vai? Tudo bem? Flávia? Tudo bem? Tranquilo? Prazer ali recebê-los ali e, mais uma vez, desejando ali alguma informação sobre a casa, né? Ou uma conversa, querer conversar um pouquinho com a gente. Estamos sempre aí à disposição, é sempre um prazer recebê-los aqui, tá bom? Mais alguém? Não, né? Vamos então, amigos, passar para a nossa prece aí de agradecimento, né? E logo depois passar o trabalho, então, de passe, né? O Edson vai coordenar, né, o trabalho de passe. O Carlos Alberto, pode nos fazer a prece, por favor? Vamos, neste momento, aproveitarmos a tranquilidade que o ambiente nos inspira, elevar nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, que por amor caminhou entre nós, trazendo a mensagem sublime do Evangelho de amor, que nos inspirou a reforma íntima, que nos traz a paz interna, que nos promete que as melhores iremos conquistar. Agradecemos, Senhor, por esse amparo amigo, pelas orientações de nossas vidas, por esta doutrina que nos enviaste para alargar horizontes e vislumbrarmos que as melhores estão por vir. Sabemos que está conosco. Confiamos na justiça e no amor do Pai. Agora, Senhor, que aprendamos a estender as mãos ao trabalho, ao serviço do bem e à obra da caridade. Que aprendamos contigo, Senhor, a nos amarmos verdadeiramente como irmãos. Que assim